Muita paz a todos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui hoje para mais um estudo do Evangelho, aqui no Centro Espírita Luz e Caridade. E vamos então nos preparar com a nossa prece para iniciar o nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos pela oportunidade da vida, Senhor, que nos concede, vida esta que nos permite trabalhar, ser útil, servir, estar na busca de uma melhora contínua. Mas pedimos, Senhor, por tantas pessoas que ainda vivem em dor e sofrimento na humanidade inteira, principalmente neste momento difícil pelo qual todos nós estamos passando. Que a tua luz, a tua glória, Senhor, aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, Senhor, nas ruas, que se encontram deprimidos, angustiados, desempregados, e todos que sofrem. E que nós, de alguma forma, Pai, através do conhecimento, através do desejo do bem, possamos transformar a vida dessas pessoas. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Bom, hoje nós vamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, especificamente o item 7, que fala sobre o dever. E aí nós buscamos, para a gente iniciar o estudo de hoje, o significado, né, de deveres são os comportamentos e atitudes que devemos ter com os outros. Então, a gente já começa a ver que quando a gente fala de dever, nós estamos falando de uma relação, porque se fala muito, né? Direitos e deveres. Então, direito é aquilo que eu posso e devo fazer. E dever é aquilo que eu devo cumprir, aquilo que eu devo fazer em relação ao outro. E aí, os espíritos, eles começam no item 7, dizendo o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. Então, a espiritualidade ela está falando aqui do dever como uma obrigação moral, do ponto de vista moral, né? Porque é o que nos interessa nesse momento. Lógico que nós sabemos que existem, né, vários deveres, mas a espiritualidade fala aqui do dever do ponto de vista moral. E é muito interessante que a espiritualidade começa esse item 7 falando que o dever é a obrigação moral da criatura consigo mesmo, primeiro. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, antes de eu identificar, antes de eu saber como agir em relação ao outro, quais são os meus em relação ao outro, ao mundo que está à minha volta, eu preciso primeiro estabelecer essa questão moral interiormente. Eu preciso primeiramente me melhorar, me transformar, me tornar uma pessoa mais ética, me tornar uma pessoa mais justa, me tornar uma pessoa mais amorosa, para que depois eu entenda como que eu devo agir em relação a... Então, a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, em seguida para com os outros. Ou seja, a partir do momento que eu consigo estabelecer alguma coisa em mim, eu já estou capacitado, estou pronto para entender como eu devo me comportar em relação ao outro. E quando a gente observa o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus, por ser um espírito superior, tinha isso muito claro. Ele agia sempre indo muito bem essas questões morais e, principalmente, as obrigações e os deveres que ele tinha em relação aos outros.
gente tem uma passagem, né? Todo mundo conhece, quando ele é questionado em relação à questão do pagamento dos tributos, do pagamento dos impostos, que naquela época, e ainda hoje a gente ainda vê muitas coisas assim absurdas, e muita gente, por achar que a gente acha que não deve cumprir com aquilo, não deve pagar. Jesus, ele é claro, né, quando ele diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que é minha obrigação, aquilo que é o meu dever, independente de eu ter algum questionamento, eu devo cumprir. Lógico que a gente deve trabalhar para sempre melhorar as questões, para sempre fazer com que as situações se tornem melhores. Mas não é deixando de a minha obrigação que eu estou agindo da melhor forma. Então, Jesus, ele já no seu evangelho, ele já nos dá em relação a isso. Né? Então, né, os impostos, todas as leis que existem, que nós temos que cumprir, elas foram feitas para serem cumpridas. Se elas são arbitrárias, ou se nós achamos que elas são arbitrárias, nós devemos trabalhar para mudar e para melhorar essas leis, mas não deixar de cumpri-las. E aí a espiritualidade segue falando o seguinte: o dever é lei da vida. Eu achei muito interessante quando os espíritos fazem essa colocação dizendo que o dever é lei da vida, porque na realidade nós temos obrigações, nós temos deveres em relação não só ao próximo, mas a tudo que nos cerca. Nós temos deveres em relação ao meio ambiente, aos animais, às plantas, seres humanos, à sociedade. Então, nós temos diversos tipos de deveres. E a espiritualidade nos fala e nos adverte justamente em relação a isso. Dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados, ou seja, desde as pequeninas coisas, né, das coisas mais simples, nós temos sim obrigações e deveres em relação a ela, até as coisas mais complexas. E os espíritos continuam o seguinte: quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. A gente sabe que existem deveres que as profissões impõem, deveres que a sociedade impõe, mas a preocupação da espiritualidade, quando nos traz esse texto, né, quando nos traz essa informação, é falar do dever do ponto de vista moral. Porque é justamente do ponto de vista moral que é a grande preocupação que nós devemos ter para poder entender essa questão do dever. Porque quando eu me moralizo, quando eu me torno uma pessoa ética, quando eu me torno uma pessoa que procura entender o outro, quando eu me torno uma pessoa que eu amplio a minha capacidade de amar, óbvio que se eu já me transformei moralmente, se a minha vida já está transformada moralmente, todas as outras coisas serão muito mais fáceis. Então vai se tornar muito mais fácil cumprir com o meu dever na profissão, na sociedade, quando eu já eu já internalizei a questão moral. A gente colocou ali embaixo o significado, né, de moral, que é o conjunto de valores e regras que define o que é certo ou errado. Então, quanto mais moralizo, mais capacidade eu tenho de discernir o que é certo e o que é errado. Capacidade eu tenho de cumprir com o meu dever. Por quê? Porque na medida em que eu vou ampliando a minha capacidade moral, minha capacidade de entender as coisas, eu também amplio a minha capacidade de discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. A espiritualidade continua dizendo o seguinte: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar antagonismo, oposição com as atrações do interesse e do coração. Muito interessante também, a espiritualidade falar de dever,
colocando o dever na ordem dos sentimentos, como um sentimento. Porque, na realidade, a raiva é um sentimento, o amor é um sentimento, o medo é um sentimento. E a espiritualidade coloca aqui o dever também como um sentimento. E diz que esse sentimento é muito difícil de cumprir por se achar em oposição com as atrações dos interesses do coração. Porque muitas das vezes nós acabamos fazendo a escolha errada, né? Não escolhemos aquilo que é correto, ou seja, não cumprimos com o nosso dever, porque nós colocamos os nossos interesses pessoais à frente, ou muitas das vezes o sentimento do nosso à frente. E nem sempre os nossos interesses, quer dizer, os nossos interesses pessoais dificilmente vão nos dar a resposta correta. Mas nem sempre também os sentimentos do coração, eles vão nos conduzir a fazer a escolha correta, então a seguir com aquilo que nós deveríamos. Então, por isso que a espiritualidade fala que muitas das vezes é muito difícil a gente conseguir seguir o que é certo em função dos nossos sentimentos, da maneira como nós sentimos em relação às coisas. E aí, a espiritualidade continua dizendo o seguinte: não tem testemunha às suas vitórias e não estão sujeitos à repressão às suas derrotas, porque muitos dos nossos sentimentos são sentimentos íntimos. Então, quando eu faço a escolha correta, quando eu cumpro com o que é o meu dever, nem sempre eu vou ter testemunha dessas vitórias. E quando eu erro, quando eu me equivoco, nem sempre esse meu erro ele vai estar sendo observado. O dever íntimo do homem é o seu livre-arbítrio. Então, como nós podemos, através da liberdade que temos de escolher, decidir entre uma coisa e outra, muitas das vezes, esse dever, ele fica à mercê da maneira como eu compro as coisas, que nem sempre é a maneira correta. Porque, obviamente, que nós estamos num processo de crescimento contínuo, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista moral. Então, muitas das coisas que nós acreditamos hoje, muitas das coisas que nós achamos que devemos seguir, ou que devemos, ou que entendemos como verdade, muitas dessas coisas às vezes estão erradas. Por isso que quanto mais eu me moralizo, quanto mais eu vou me transformando, me melhorando, maior vai sendo a minha capacidade de acerto, maior vai sendo a minha capacidade de entender aquilo que eu devo fazer, aquilo que é o meu dever. E a espiritualidade continua dizendo o seguinte: o aguilhão, o estímulo da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitos mostram-se impotentes dos sofismas, dos argumentos das paixões. Quando nós estamos numa situação em que nós temos que fazer a escolha, tomar posição, na maioria das vezes, a nossa consciência sabe quando nós estamos agindo errado. Mas só que ela acaba se tornando impotente diante dos argumentos das nossas paixões. Isso acontece em relacionamentos, muitas das vezes em função, né, dos seus sentimentos, forma dos argumentos interiores, você acaba não seguindo o que deveria seguir, mesmo sabendo que está fazendo a coisa errada. Então, é preciso realmente, né, quando nós vamos buscar aquilo que é nosso dever, porque está sempre relacionado ao próximo, nós precisamos realmente deixar, muitas vezes, esses argumentos das noções e raciocinar de forma coerente, raciocinar de forma sensata e, principalmente, de forma moral.
A espiritualidade continua dizendo o seguinte: fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, se nós observarmos de forma fiel, de forma ética, de forma moral, o dever do coração vai nos elevar. Mas aí fica a pergunta: como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa o meu dever? Onde começa ele? Onde termina? Isso realmente é algo complexo. Muitas das vezes nós não conseguimos entender aonde começa o nosso dever, aonde termina o nosso dever, aonde começa o nosso direito, aonde termina o nosso direito. É uma situação bem complexa. Mas a espiritualidade, o caminho não sei. O dever principia, ou ele inicia, para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, aqui está, né, a cereja do bolo, aqui está a regra básica quando nós estivermos em dúvida. Então, todas as vezes que eu tiver que tomar uma decisão, que eu tiver que fazer uma escolha para saber se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou cumprindo com o meu dever, eu devo sempre pensar: mas isso que eu vou fazer em relação ao próximo ameaça a felicidade ou a tranquilidade dele? Só que eu preciso fazer isso não do ponto de vista, mas me colocando na posição dele. Então eu preciso inverter a situação. Bom, se ele estivesse tomando essa decisão que eu vou tomar com ele, se ele estivesse tomando essa decisão em relação a mim, isso daria a minha felicidade, tranquilidade? Se a resposta for sim, é o que devemos fazer. Mas se a resposta for não, não ameaçaria a minha felicidade nem a minha tranquilidade. Então, eu estou no caminho certo. E aí a espiritualidade continua dizendo, né? Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, é uma maneira que a gente tem de identificar se nós estamos da certo ou errado, é aquela questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que é muito isso que normalmente a gente não faz. Normalmente a gente age segundo as nossas percepções, segundo aquilo que acredita, mas nem sempre aquilo que a gente acredita é o certo, ou é a melhor forma. Então, quando eu inverto a situação, pergunto para mim, se a pessoa estivesse fazendo isso comigo, eu me sinto feliz, eu me sentiria tranquilo. E aí eu vou ter realmente uma probabilidade muito maior de estar tomando a atitude certa e cumprindo com aquilo que é o meu dever. Os espíritos continuam dizendo o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor. É muito interessante essa colocação, e se a gente se fixar somente nela, se torna até difícil, né? Porque nós sabemos que não nos criou para a dor, né? Na realidade, Deus criou para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa ter uma vida. A dor é apenas um mecanismo que nos adverte que, de alguma forma, nós estamos equivocados. Mas a espiritualidade continua e esclarece melhor essa questão. Então, Deus criou todos os homens para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todas as mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Então, o que a espiritualidade está querendo dizer? Exatamente isso. Que pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todas as vezes que nós nos desviamos do caminho, todas as vezes que nós nos equivocamos, nós vamos sentir dor. Alguma coisa vai nos incomodar. Porque é natural. Assim. Se eu, por exemplo, tenho dever corpo físico, né, que é um empréstimo de Deus, e eu devo tratar ele da melhor forma possível, eu devo me alimentar de forma correta, eu devo exercitar esse corpo físico para que ele
né, esteja sempre com vigor, mas se eu me alimento de forma errada, se eu não faço nenhum tipo de exercício físico, é óbvio que eu vou sentir dor. Isso se aplica para todas as coisas. Então, é nesse sentido que a espiritualidade fala, criou todos os homens iguais para a dor, ou seja, porque todos os homens vão sentir dor, vão sofrer mediante as atitudes equivocadas. Então, a dor ela é um excelente mecanismo para mostrar que nós precisamos mudar a maneira como estamos conduzindo determinada coisa. E aí os espíritos continuam dizendo o seguinte: com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Né? Então, Deus, ele quer que todos os homens, né, que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Isso que a gente tem a dor como um mecanismo de transformação. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. E a espiritualidade continua dizendo o seguinte: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. A bravura da alma enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. A dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Então, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Ou seja, quanto mais eu me transformo, quanto mais eu melhoro moralmente, mais eu pratico aquilo que é certo, mais eu cumpro com o meu dever. E aí eles dizem, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, porque não é fácil. Não é fácil você viver numa sociedade em que muitas das vezes existe inversão de valores e você querer fazer a coisa certa. Você ainda é taxado, muitas das vezes, é um bobo, né? Todo mundo está fazendo assim, ele é o único que quer ser diferente. Então, é uma bravura. Realmente, você precisa ter muita condição para enfrentar as angústias da luta, as angústias do dia a dia, que vão ser natural, principalmente quando você quer seguir o caminho correto, quando você quer fazer aquilo que é certo. As angústias, as lutas do dia a dia vão ser muito maiores. Por quê? Porque vai dar a impressão para algumas pessoas que por você querer fazer a forma correta e elas estarem agindo da forma errada, que você que é o errado. Mas você tem que ter força moral para seguir em frente. É austero e brando, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Então, as tentações do mundo, para que a gente faça as coisas erradas, vão ser inúmeras. O tempo todo a gente passa por isso. No trabalho, muitas das vezes, a possibilidade de dinheiro que não é lícito, em todas as áreas da vida. Mas você tem que conservar-se inflexível diante dessas tentações, saber que você está fazendo a coisa correta, mesmo parecendo para o mundo que está ao seu redor que não. Mas você tem que ser firme naquilo que você acredita, naquilo que você já construiu dentro de você. Bom, os espíritos continuam dizendo o seguinte: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que mesmo. Olha só como é difícil, tá? Não é fácil cumprir o dever, porque
que a espiritualidade diz que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, estar cumprindo realmente, né, o dever do ponto de vista de um espírito já evoluído, quando nós amarmos as criaturas mais do que nós amamos a nós mesmos. Então, eles dizem, há um tempo, juiz e escravo em causa própria. Juiz por quê? Juiz porque você já chegou num ponto de entender o que é o seu dever. Então, você consegue julgar de uma forma melhor. E porque você é escravo dos seus atos, daquilo que você tem que fazer, que muitas das vezes vai contrário ao que as pessoas pensam, contrário do que a sociedade pensa. Os espíritos continuam dizendo o seguinte: o dever é o mais belo laurel, prêmio, né, da razão. Descende deste sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Esse ponto aqui é muito importante, porque muitas das vezes nós temos a falsa impressão de que eu vou, né, viver minha vida fazendo tudo certinho, tudo bonitinho e pronto. Vai dar tudo certo para mim. A espiritualidade fala, o dever é o mais belo prêmio da razão. Ou seja, quando a minha razão, né, quando eu estou agindo de forma correta, com razão, o dever é um prêmio. Por quê? Porque eu sei que estou fazendo a coisa correta. E aí eles dizem, o homem tem de amar o dever não porque preserve os males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se. Então, nós temos que ver simplesmente porque nós entendemos que é a forma correta, que é o correto a se fazer. Porque isso não vai me preservar dos males da vida, porque faz parte da vida as situações complexas. Agora, quando eu estou agindo da forma correta, da forma como eu devo agir, isso confere à minha alma um vigor necessário para que eu possa seguir em frente, para que eu possa seguir a caminhada. Eu faço aquilo correto. Muitas das vezes as pessoas que estão à minha volta não entendem, mas mesmo assim eu tenho a alma vigorosa, a alma feliz. Por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila de que fiz o que era correto. E aí os espíritos continuam dizendo, o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios da humanidade. Então, à medida em que eu vou aprendendo, na medida em que eu vou conhecendo, na medida em que eu vou fazendo as escolhas certas, baseado na moral, baseado na ética, baseado, acima de tudo, no amor, esse dever ele vai crescendo, irradiando naturalmente nos estágios em que nós vamos vivendo na humanidade e nas multi-existências. Eu já adquiri, né? Eu já entendi que eu devo agir assim em relação a determinada coisa, isso já é algo meu, já está comigo. Tende a crescer cada vez dentro desta própria vida e também nas minhas vidas futuras, que eu já carrego isto comigo para o mundo, né, para a vida espiritual, quando eu não estiver encarnado, e para a próxima vida, eu reencarnar. A tendência é que isso vai sendo uma escala progressiva, vai se tornando cada vez mais fácil. Na medida em que eu vou desenvolvendo valores, cada vez vou tendo uma capacidade de fazer a escolha correta, e cada vez mais isso se torna algo natural e fácil para mim.
E aí, a espiritualidade ela termina aqui dizendo o seguinte: mas cessa a obrigação da criatura para com Deus. Então, essa obrigação moral, nossa obrigação com Deus, ela jamais cessa. É uma crescente. Tem esta de refletir as virtudes eternas, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Ou seja, Deus nos criou para que a gente seja perfeito. Deus nos criou para que a gente venha nessa escala evolutiva, que a gente venha neste processo de evolução para acertar. Não é para errar. Se nós erramos, é porque nós nos equivocamos nas nossas escolhas. E aí, o que acontece? Sentimos dor. Quando sentimos dor, nós paramos para refletir. Opa, tem alguma coisa errada. O que eu devo fazer? Putz, né? Eu errei aqui. Vou recomeçar esse caminho, reconstruir esse caminho. E assim, errando, sofrendo, refletindo e aprendendo. Errando, sofrendo, refletindo e aprendendo. E aí, cada vez mais eu vou diminuindo os meus erros e cada vez mais eu vou entendendo aquilo que eu devo fazer, aquilo que é meu dever. Então, o espírito Lázaro, né, em 1806, ele nos traz essa mensagem, esse item 7 que fala sobre dever, belíssimo, muito importante para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender e, principalmente, fazer a escolha certa, discernir na hora em que nós chegarmos num ponto em que nós precisamos tomar uma atitude, seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao próximo, seja em relação ao mundo em que isso, né? Esse conhecimento, ele nos ajuda bastante na hora desta decisão. E aí, para a gente ir terminando o trabalho da noite, nós vamos trazer aqui o item 185 do livro O Consolador, que é um item que fala sobre o dever. E aí, a pergunta nesse item é o seguinte: quais as características de uma boa ação? Por quê? Porque o dever, ele tem tudo a ver com a nossa ação. E quanto mais ações boas eu fizer, mais eu estou indo da forma correta. E aí a espiritualidade responde: a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outro e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Então, assim, só existe boa ação quando eu estou visando o bem de outro. Tá? Isso é um ponto. Não tenho que se questionar. Né? Nesse problema, o critério do bem geral deve ser de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, que é aquilo que nós tínhamos falado. Às vezes a gente age da melhor forma, mas nem sempre as pessoas vão entender isso. No instante em que é exteriorizada, será sempre vitória a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo. Então, muitas das vezes, a gente age de uma forma com uma pessoa, de uma forma correta, mas a pessoa não entende. Às vezes, pelas suas imperfeições e pela sua dificuldade que tem de aceitar, às vezes, aquilo que ela não quer ouvir, por exemplo. Mas, com o tempo, se a nossa ação é a ação correta, em algum momento vai prevalecer. E aí tem também o item 187, que pergunta o seguinte: qual a atitude mental que mais favorece o nosso êxito nos trabalhos do mundo? Então, que atitude mental eu preciso ter para cumprir com o meu dever?
Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação em que vos encontra, isto é, a do espírito de todo mal, para recordar apenas e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Então, muitas das vezes, para que nós possamos agir da forma correta e como deve ser feito, nós precisamos esquecer todo o mal. Então, às vezes, alguém nos faz alguma coisa, se nós não deixarmos aquele mal que aquela pessoa, que a gente acha que aquela pessoa fez para a gente, se nós não esquecermos, nós vamos ter uma dificuldade muito maior de fazer a escolha correta. Então, nós precisamos deixar de lado, esquecer todo o mal e agir sempre com o intuito de fazer o bem. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistar são sinceras e preciosas. Então, veja bem, esquecer o mal é aniquilá-lo, tá? É perdoar a quem o pratica, não é aquela coisa, tudo bem, né? Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Então, não é isso. Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Reflexão, né? 192. A mente tarda o desenvolvimento do espírito. Mentira não é ato de dar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinamentos de amor. Então, o que a espiritualidade está querendo dizer aqui? Quando alguém fala alguma coisa, e eu prefiro naquele momento me manter calado, porque eu sei que a pessoa não vai entender, isso não é mentira. Apenas estou deixando de me colocar naquele momento, ou de colocar uma determinada situação, porque entendo que naquele momento a pessoa não tem capacidade de entender, ou não tem capacidade de ouvir, ou não quer ouvir. Então, eu aguardo para o momento certo. Então, isso é uma coisa interessante que a gente precisa utilizar muito na nossa vida, no dia a dia. Porque, às vezes, você está ali no calor da discussão e você quer que a pessoa entenda alguma coisa, só que naquele momento, sabe, o ânimo da pessoa não permite que ela entenda. Então, mentira não é o ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Eu aguardo aquilo que eu quero dizer para o momento oportuno. Num outro momento, quando a pessoa estiver mais calma, vamos conversar sobre aquele assunto. Olha, preste atenção em relação a isso, aí você expõe aquilo. Então, é disso que a espiritualidade está falando aqui. A mentira é a capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. Então, mentira é aquela coisa que você faz para se beneficiar e para prejudicar o próximo. É essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando todos os modos a evolução divina do espírito. Então, essa atitude a gente deve realmente excluir da nossa vida. Ou seja, falar alguma coisa para o outro que não é verdade, deixar de cumprir com aquilo que é o nosso dever, porque a verdade é o nosso dever, para tirar proveito da situação em prejuízo do outro. Então, também, né, uma reflexão aí do Consolador, que é de psicografia de Franciscano Xavier, né? Mas uma reflexão bem interessante para nós. E para a gente ir realmente finalizando, nós vamos trazendo aí mensagens para as nossas reflexões finais, esta de Emmanuel, né, que diz o seguinte: o dever cumprido é a melhor maneira
de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso. Não existe nada melhor do que deitar a cara no nosso travesseiro com a sensação de ter cumprido. Dormir tranquilo, um sono feliz, porque a gente compreendeu e agiu da forma correta. E aí, do nosso querido Chico, né? Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Vamos até voltar aqui, né? Realmente, assim, a gente finaliza com essa reflexão maravilhosa do Chico que diz: aos outros eu dou o direito de ser como são. Nós precisamos entender. Nós precisamos respeitar as pessoas exatamente como elas são. Porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós somos. Mas nem sempre aquilo que somos é o melhor. E mesmo quando é o melhor, nós precisamos respeitar o direito das pessoas serem diferentes. Vivemos numa sociedade hoje onde isso, infelizmente, está muito. As pessoas não respeitam o direito que as pessoas têm de serem diferentes em todos os aspectos. Então, o que nós precisamos fazer é justamente isso. Se nós queremos ter uma vida íntegra, uma vida feliz, nós devemos fazer exatamente isso. Dar às pessoas o direito de ser exatamente como elas são. Porque o próprio processo da vida, o próprio processo evolutivo, fazer com que elas, através dos mecanismos, né, que a vida nos põe, que elas vão naturalmente se melhorando. Agora, a nós devemos ser e nos tornar cada dia melhor. O grande desafio das nossas é esse. Nós devemos ver isso lá na nossa agenda, em todos os dias, todos os anos. Hoje, eu me proponho e vou fazer todo o esforço possível para uma pessoa melhor. Então, meus irmãos, é assim, é com muita gratidão, muita alegria, que eu agradeço essa oportunidade, desse trabalho que, assim, me trouxe muita, mas muita reflexão em relação à minha própria vida, a tudo que eu preciso e que me proponho e que tenho, né, que fazer em relação à questão dos deveres, das obrigações que eu tenho. E eu espero também que vocês aproveitem muito a oportunidade para reflexão e transformação das suas vidas. Eu só tenho a agradecer a todos. E agora, então, vamos fazer a nossa prece final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com imensa gratidão, Senhor, por este trabalho e te agradecemos pela oportunidade da vida, Senhor. Do ar que respiramos, do alimento que temos, do lar que nos protege, dos amigos, das pessoas que estão ao nosso lado. Nós só temos a te agradecer, pois a vida é uma imensa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de ser útil, de servir e de nos tornar melhor. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, graças a Deus, Senhor.